Então, oficialmente aí começando, né? Boa tarde, Tereza. Boa tarde, professor Linel. Seja bem-vinda aí à nossa reunião e obrigado pela sua disposição de estar trabalhando com a gente, né? A gente até estava achando que você iria ficar com as outras turmas, né? Mas o coração e a turma da manhã falou mais forte, mais alto. Professor, falou mais alto, sabe? É porque aí teria que mexer, né? Com turmas que são as que de jeito nenhum gostaria que mexesse, sabe? São as Mas tá bom, né? queridinhas, Não vai faltar oportunidade. são as queridinhas do... Não é o meu sexto ano, não, né? Não, não, Ah, não, tá, não. não. Tive um sexto ano que doeu para sair, viu? Continua doendo ainda. Isso. E como eu moro na cidade ainda, né? Então todo final de semana que eu encontro eles, eles vêm abraçar. Nossa, professor, volta. Então isso acontece com a gente mesmo, né? Tem aquelas turmas que a gente tem uma ligação maior, né? Isso. Não que as outras não tenham, mas tem sempre aquela que Que mexe com a gente, né? mexe um pouco mais, né? Exato. Os alunos são mais próximos, né? Exato. Então, vou começar aqui, na verdade, colocando que você tem aí uma boa condução de início, né? Mesmo sendo uma turma pequenininha, porque eu tenho dificuldade, eu fiquei admirado, porque eu tenho dificuldade de trabalhar com sala que tem pouco aluno. Eu gosto de onde tem, não sei se 45, né? Mas não precisa ser tanto, né? Mas mais alunos, né? Quanto mais alunos eu preciso naturalmente conversar muito, contar muita história, perguntar demais, então eu preciso de muito aluno, né? Quando tem um número reduzido, e eu achei assim, você, né? Com aquele número reduzido, você continua ali bem calorosa, bem afetiva, né? Trazendo eles para a reunião, você inclusive, você personaliza, né? Você começa, cada um que entra, você chama pelo nome, né? Então você vai fazendo isso, e isso é muito bom, né? Isso, na verdade, você está chamando ele para a reunião, né? Já estabelecendo ali um vínculo com ele no início, né? Então, isso aí, né, é um ponto bastante positivo para você, né? E você vai fazendo isso e já começa, né, a colocar todas as necessidades, né, de como ele precisa se portar. Acho que caiu a sua... Eu tô ouvindo, mas às vezes a câmera fecha. Acho que é questão da fecha. internet que não dá conta Ah, mesmo. tá. Não, mas tranquilo. Eu já sei que você está aí. Você não pode sumir, né? Senão... Não faz igual os alunos no período do Covid, né? A gente está falando só com a... Então, aí você começa, né? Trazendo já a sua prática para a fala inicial, né? Então você começa ali a fazer esse chamamento, então destacando aí, né, a importância, e você não fala assim, você começa a destacar a importância do computador, e especialmente quando você fala assim, olha, isso não é só para controle de presença, né? Isso é para promoção da interação, do sentimento, do calor humano. Então, você traz isso para o início da sua fala, né? Então, os cursistas ali já ficam, né, mais atentos, né? Olha, a gente precisa disso para que caminhe melhor. Então, você também traz a questão da importância do computador, né, para estar com o computador, a questão de desenvolvimento das atividades, então é a questão mais adequada. Você já, de início também, você já já reforça que vocês vão ter o RAF, né, essa reunião, né, porque na anterior não teve, então você já liga eles, né, para a questão do RAF, para eles estarem mais ligados também no que vai ser falado, nos slides, né? Então, isso é bastante interessante. Você coloca de início já o link da RAF ou não? Você deixa para colocar só lá no final? É só no final. Em outras reuniões? Não, é só no final mesmo, só naquele momento que tá destinado mesmo depois do em ação. Só nesse Tá. momento mesmo que eu coloco. Não, mas se você colocasse antes, também isso aí não teria problema nenhum, tá? Não teria, né? Que como não foi mencionado, né, nessa questão aí, então nunca disponibilizei. Mas também tem, por outro lado,
desculpa, os slides estão lá disponíveis. Então, se alguém for atentos, né, já poderia ir lá e abrir e já dar aquela consultada. Mas se puder, né, a gente pode também estar fazendo isso, né, na próxima, né? Não, é porque em outro grupo, justamente um dos cursistas, né, durante a reunião, ele já estava abrindo ali, então ele foi ligando, e na verdade o professor acabou usando isso para as outras reuniões. Então, gente, já estou colocando lá, vocês vão já fazendo acompanhamento, né? Então, é uma coisa também interessante, uma outra. De repente, você consegue observar que nisso deixa eles mais presos à reunião, à fala, né? Então, isso pode ser sem problema nenhum. Uma boa estratégia, né? Na verdade, isso até já devia passar pela minha cabeça, mas como a técnica não mencionou assim em algum momento, né? Então eu pensei, de repente, está sendo arbitrária, está fazendo isso, né? Mas se pode, é uma boa estratégia, sim, né? Sim. E durante ali a reunião, quando você chega nos objetivos, né? Então você começa ali a questão de preocupação, aí você vai lendo, não sei se você lembra disso, você vai lendo cada uma das frases, mas você se preocupa, você para em determinado ponto dele, circula, explica aquilo. Então, você, na verdade, você esmiuça cada um dos objetivos que tem ali, para fazer o quê? Para que o cursista entenda tenha mais facilidade de entendimento de qual é o objetivo, né? Então, ligando ele lá a questão de melhor compreensão para que ele possa desenvolver todinho aquilo que é a proposta daquela reunião, né? Você tem no vídeo de acolhimento, antes de iniciar o vídeo, você já faz aquele chamamento grande. Você faz o comentário inteirinho sobre ele, né? Então, quer dizer, inserindo os alunos no tema do vídeo, mesmo sem ter aberto ele ainda, né? Então, isso faz com que eles já estejam pensando no que é que vai ser trabalhado no vídeo, né? Você já faz essa ponte de ligação deles com o vídeo. Então, bastante interessante isso. Então, você faz essa análise e contextualiza o vídeo, trazendo algumas explicações, né? Você não tem dificuldade nenhuma a questão de roteiro, né? Até dá a impressão que você não está com ele ali do lado, né? Tanto que você tem, não sei se é em função que você já trabalhou vários, ou você na hora do seu planejamento, e já organizou no cérebro isso, né? Que parece que você está com a reunião inteirinha ligada ali, né? Então, durante o seu trabalho dá para perceber isso, né? Você também, cada vez que um cursista dá um exemplo, fala alguma coisa, você reforça, né? Até eu vou pegar aqui o exemplo da Helena, né? No slide 12, né? Quando ela fala, aí depois você usa a fala dela lá mais à frente, reforçando aquilo que ela falou. Ou seja, você, além de valorizar durante o momento em que ela falou, você aumentou a valorização disso que ela falou quando você usou novamente aquilo que ela tinha dito, né? Então, isso é uma preocupação, e, na verdade, você também estar, né, ligado àquilo que eles estão trazendo para você, né? Uma outra coisa com relação à orientação, né? Então, você vai abrindo os slides, você vai fazendo passo a passo, como se você estivesse lá na sala de aula, ensinando o aluno que tem dificuldade lá na carteira. Você já prestou atenção nisso? Você vai fazendo, gente, olha, não, eu vou colocar o link ali, mas aguardem, eu vou abrir primeiro, aí você vai passando um por um, devagarinho, explicando, né? Para que quando ele entre lá na sala, ele saiba exatamente o que ele vai fazer, né? E uma curiosidade nisso, né? Como são poucos alunos, você ainda teve a preocupação, né, de um grupo seria, né, em torno de 4 alunos, né, por grupo. Seria isso, né, a ideia, de modo geral. Mas como você tem lá poucos alunos, você divide só
dois em cada um e traz dois grupos. E nesse formato acaba tendo maior experiência. Você pensa assim, se você formou um grupo só, né? Como são, é um grupo, são poucos, vão formar um grupo só. Mas seria uma experiência só, né? Você dividindo eles acaba trazendo duas experiências para compartilhar. Então isso cresce muito mais, né? Então isso deixa aí a reunião um pouquinho mais dinâmica. Então, uma outra coisa que eu observei bastante positiva, a sua questão de tempo. Por isso que eu falei assim, parece que você está com a reunião inteirinha aqui, porque você vai, né? Não sei se você faz alguma anotação, ou você tem alguma observação da questão de tempo aí, ou não. Você só vai seguindo. Não, eu faço um esqueminha, eu tenho um caderno, né? Porque a gente nunca foge dessas coisas analógicas também, né? Sempre coloco ali um esqueminha e já estipulo. Então, 10h20 eu já devo estar saindo daqui para cá. Só que aí, eu não sei se é porque eu me coloco, não sei não, tenho certeza que é isso. Eu me coloco dentro do roteiro, porque assim, além de estar ali a professora formadora, mas eu também estou em sala de aula. Então, muitas das coisas que eles falam vai muito de encontro com coisas que eu também vivencio. Acho que talvez isso também me ajuda ali na hora de conduzir. E assim, e basicamente a Tereza, que é na N1, é na MK e também é na ML. E até você mesmo colocou na questão, né, dessa dificuldade de lidar com um grupo muito pequeno, então acho que talvez é até por isso, porque eu sempre procuro ter aquele cuidado, como que eu vou agir de forma que mantém, porque não posso perder de um grupo pequeno nenhum. Então, tanto é que hoje estavam todos. Naquela reunião que o professor acompanhou, estavam acho que 5, mas 2 não deixou de assistir, assistiram na turma da noite, porque eles tinham um compromisso na quinta de manhã, sabe? Então, talvez já justamente isso, essa coisa de ficar ali, sabe? Cuidando daquele bibelozinho ali, sabe? E aí a questão do tempo também é isso, é que aí eu meio que coloco lá que momento que eu devo estar indo para tal situação para não se perder. Principalmente quando é um roteiro, que eu sei que dependendo das perguntas, porque as perguntas elas são muito assim pertinentes para de repente mudar o foco e criar outros alvoroços. Então eu já vou sempre preparada como é que eu vou agir se caso surgir alguma turbulência para tentar dar aquela amenizada. Mas no final das contas, dificilmente alguém traz alguma coisa assim, com alguma fala negativa que a gente precisa estar fazendo alguns ajustes, vamos pensar assim, e aí acaba dando muito certo. Penso que seja isso, mas eu tenho sim a minha organização lá de estar sempre cronometrando o horário para cada situação. Então tá. Eu passo essa minha função, né? Eu passo nos RCOs, eu vi o seu RCO organizadinho, tá? Bem organizadinho. A sua playlist também. Eu não sei se a sua de alguns, acho que o próprio sistema ele está desorganizando ela. Não sei se você percebeu, até trouxe isso para perguntar para você, porque ao invés de estar naquela sequência, ele está jogando as últimas gravações que foram puxadas lá para o final. Você percebeu isso na sua playlist ou não? Eu para mim que tá na ordem, porque eu me lembro que foi orientado para a gente colocar. Então, por exemplo, eu sempre subo o vídeo da turma NI, que é a turma primeira, aí da MK, eu já subi, só não terminei de organizar, e agora falta a turma da ML, porque ela termina 11h30, né? Eu venho para a escola. Normalmente eu faço isso nesse horário que nós estamos aqui conversando. Eu subo ali na ordem. Então, eu não prestei atenção se ela tá bagunçando. Mas eu procuro subir na ordem que elas acontecem. Isso, só dá uma olhadinha para mim, confirmando, porque isso é uma coisa que eu vi nos outros. Os outros dias, mas o dessa semana específico, aconteceu isso com vários. Tá? Apesar deles ter puxado na ordem, ela, ao invés de jogar lá em cima, está jogando lá embaixo. Tem que passar a lista inteirinha para ver se o dessa semana está. Eu vou conferir então, porque eu não subi a última reunião, então eu vou ver. Tá? Depois você me dá uma luzinha com relação a isso. Mas todos os teus vídeos estão lá, tudo certinho. O seu Classroom, então, está impecável, né? Com todas as informações, tudo aquilo que o aluno precisa, né? Todos os combinados estão ali, então está muito organizado. Parabéns aí com relação ao seu material, né? Aquilo que você precisa
estar colocando está muito bom. Um combinado que eu quero fazer contigo. Na verdade, eu vou fazer a pergunta primeiro, depois eu volto para o combinado. Não vai ficar vermelha, não. Você já colocou a sua aula, assim, começando ela com uma pergunta, ao invés de trazer gente, hoje nós vamos trabalhar isso, hoje nós vamos, antes de abrir alguma coisa lá, começou com uma pergunta? Nas minhas turmas, eu enquanto professora em sala de aula? Enquanto professora, tanto em aula quanto nas turmas, nos cursos. Nos cursos nunca não cheguei a fazer isso por conta que eu não sei se eu poderia fazer isso por conta do roteiro. Mas a minha sala de aula é frequentemente. Tanto é que a gente trabalha com resolução de problemas, né? Pautada num determinado autor em específico, então é o que a gente já traz, é sem contar para o aluno o que vai acontecer e sempre jogando uma indagação, não dando nada assim pronto e acabado, entende? Agora, nas formações, não, porque eu não sei se eu posso fazer isso. Porque eu não sei se eu já comentei com você, eu comecei o ano passado, né? Então, eu tenho muito receio de repente, estar cometendo algo assim, de estar fugindo do roteiro, né? Então, eu levo o roteiro, assim, muito a sério. Não, mas isso, na verdade, assim, essa pergunta seria aquele quebra-gelo, pode ser lá com relação ao conteúdo que vai ser trabalhado. Vamos combinar para você, em uma da próxima, depois que retornar, você fazer isso. Pensa lá no roteiro que vai ser, né? No roteiro 8, e faz uma pergunta com relação, antes de colocar nenhum slide, para ver o que acontece. Tipo, sem apresentar os slides, sem nada. Sem apresentar o slide, sem nada. Tá, gente, só eu com a cara dura. Isso. Mas tem que estar dentro do roteiro. Tem que estar dentro do roteiro. Tá. Pode ser com relação ao tema que vai ser trabalhado. Eu não vou levar bronca da professora Caroline? Não vai. Se tiver que levar bronca, vai ser eu. Tá bom. Tá bom, então. Não, então, primeiro combinado nosso. Segundo, não perca esse alto astral que você tem. Tá. Pode deixar. Os professores ali, tá? Então, porque para trabalhar com uma turminha pequena daquela, você precisa ter isso que você tem. Tá? Então, não perca isso aí nunca, porque isso é muito valioso e não é todo mundo que tem. Perfeito. Então, esse vai ser mais fácil. Esse combinado é mais fácil. Então, por que eu estou colocando isso? Porque esse seu jeito de estar trabalhando influencia com quem você está trabalhando e, na verdade, vai influenciar lá à frente. Né? São os nossos alunos que vão ter o benefício disso. Né? Porque, você imagina, você aí, eu aqui, e eu consegui prestar atenção na sua aula inteirinha e eu nem sou de matemática, né? É porque tem alguma coisa diferente. Faz sentido. Uhum. Tá? Eu fiz questão de fazer ela síncrona, né? Para poder sentir isso. Eu já tinha assistido alguns trechos, né? Lembra que eu já andei passando alguns trechos, assisti a síncrona inteira, eu falei, não, agora eu vou precisar assistir uma síncrona inteira para ver se é isso realmente que eu percebi. Tá? Então aí você está de parabéns pelo seu trabalho, tá? Continue assim, espero que a gente continue mais tempo, para a gente se conhecer mais, né? Ver mais do seu trabalho, do seu desenvolvimento, do seu desempenho. Espero que agora, na terceira jornada, você consiga aí pegar mais turmas e consiga fazer esse trabalho que você faz muito bem. Nossa, obrigada. Nossa, já não estou nem sentindo mais dor de garganta. Então, agora eu gostaria de... O que você está sentindo desse... Não sei se você já estava trabalhando na primeira jornada com decomposição, não? Trabalhei a primeira jornada, trabalhei com recomposição. E o que você está sentindo diferente entre essa primeira e a segunda? Questão de engajamento dos professores, dos cursistas. Como é que está o trabalho aí no chão da escola, que você está em uma escola? Como é que está esse trabalho aí dentro da escola? Olha,
Eu acho que tá assim, eu não sei, na verdade, essa percepção que eu tenho não é só também pensando né, da primeira para essa jornada, mas também olhando desde a primeira jornada que eu trabalhei ano passado, eu observo assim que os professores, no geral, assim, eles estão muito mais engajados, sabe? Sempre preocupado em levar novas estratégias, tudo aquilo que é trabalhado ali nas reuniões, a gente percebe que eles estão bem engajados, eles conversam no particular com a gente, tirando dúvida, perguntando ali, né? Olha, professora, então eu posso trabalhar dessa forma, mas tem que ser trabalhado só específico pela implementação? Eu falo, não, gente, isso é um trabalho de todos os dias. Então você escolhe um deles para trazer na, na implementação de vocês, apresentar, mas é um trabalho que é para ser feito toda semana, não só pensando só na implementação. E assim, tanto é que a turma NI, ela praticamente, a turma inteira é da primeira jornada. Então, observa assim que eles estão muito engajados mesmo, muito empenhados. Assim, a gente praticamente não ouve falas assim mais negativas, porque os alunos não conseguem, porque eles não fazem. Tem ali uma fala e outra, mas sempre mais voltada para o positivo do que para o negativo. Então, assim, estou bem feliz mesmo com a forma que eles estão, assim, engajando, né, no grupo de estudo. No Que bom. geral, na verdade. Muito bom, então, né? Porque, assim, a intenção final é tirar, na verdade, aquela lacuna que ficou no período de Covid. Né? Isso, A gente sabe que todas as séries, né, dos nossos alunos, dependente fundamental e médio, eles estão com isso. Né? Alguns mais, alguns menos, dependendo da série em que ele estava. Né? E eles trabalham efetivamente para isso. Aí por que língua portuguesa e matemática? Porque se o exatamente. aluno aprender língua portuguesa e matemática, ele não vai ter dificuldade em aprender as outras. Enquanto ele não dominar isso, ele não tiver todas as habilidades e competências para isso, a gente já sabe que ele não consegue seguir. Né? E se não Exato. mudar isso agora, né? E a gente espera que continue esse programa por mais um tempo, para que sane todinha, na verdade, essas dificuldades que os nossos alunos têm. E só com professores engajados e formadores mais engajados ainda, igual você, que a gente vai conseguir isso. Isso, perfeito. Bom, pelo menos eu acredito muito nisso, né? Tudo que eu falo ali na reunião são coisas que vêm do meu coração mesmo. Por si só, a gente não consegue caminhar sozinho. Muitas das coisas a gente não consegue nem enxergar que você faz de positivo, ou mesmo que seja de negativo, a gente não consegue por si só, né? Tem que ter alguém ali para você estar conversando, partilhando momentos, nem que for aqueles momentos desafiador, mas são momentos que servem, né, para a gente conversar e de repente sair daquilo que está difícil para aquilo menos difícil, né? Então, pelo menos é o que a gente acredita muito. Tá certo, eu vou aqui parar a nossa gravação. Tá? Acho que Perfeito. fazer alguma colocação final na nossa conversa, porque os nossos encontros vão ser isso, tá? Essas conversas. Né? Isso, perfeito. Você parou a gravação? Parei. Parou? É que parece que para mim está aparecendo o botãozinho ali. Não, Mas, assim, o que eu gostaria. mas eu pedi para parar e ela não parou. Tá. Deixa eu ver aqui. Então, assim, só uma questão que eu queria ver com você sobre os RAFs, porque eu tenho